Olá, eu vou aproveitar que a JusPodium acabou de lançar o meu comentário à Lei das Organizações Sociais e a Lei das OCIPs e vou falar um pouquinho nesse vídeo aqui sobre serviços públicos, até como forma de divulgar o lançamento do livro. E o roteiro desse vídeo aqui é baseado numa parte do livro que eu também transformei, adaptei num conteúdo escrito que eu postei na minha nova página no Facebook chamada Libertarianismo e Direito. Então aqui na descrição eu vou deixar o link para o post lá no Facebook e também para o livro na editora JusPodium para você dar uma conferida. Mas vamos ao que interessa. Você pode dividir os serviços públicos em duas classificações básicas. Os serviços públicos podem ser econômicos ou sociais. Os serviços públicos econômicos têm esse nome porque eles pressupõem uma contraprestação do usuário. Então, por exemplo, água, telefonia, energia elétrica, etc. Os serviços públicos sociais, obviamente, não pressupõem contraprestação. Então nós estamos falando aí de saúde, educação e etc. Uma rápida pincelada nos serviços públicos econômicos, porque o meu objetivo, na verdade, é falar dos serviços públicos sociais. Bom, os serviços públicos econômicos podem ser objeto da tão polêmica privatização. E embora tenha muita gente que não goste nem de tocar no assunto, essas pessoas não gostam disso por uma questão puramente ideológica, porque elas acham que o Estado tem que ser inchado. Porque, na verdade, o que justifica a privatização é exatamente o barateamento do serviço, tornar o serviço mais barato para o usuário. Quando você pulveriza o serviço, divide entre diversos prestadores, usando uma lógica de livre mercado, o resultado da concorrência é diminuição de custo. O problema é que a gente não verifica esse custo efetivamente tão reduzido aqui no Brasil por causa da alta regulação que o Estado exerce sobre as atividades que ele privatiza. Mas não é o objetivo desse vídeo aqui tratar sobre isso. Mas então vamos ao que interessa e vamos falar sobre os serviços públicos sociais. E aqui eu preciso esclarecer que, a partir da ética libertária, nós podemos criticar a própria ideia de que o Estado tenha que se envolver com serviços públicos sociais, porque para fazer isso ele necessariamente precisa agredir a propriedade privada de outras pessoas. Então, para prestar saúde e educação para alguém, o Estado precisa retirar patrimônio de uma outra pessoa e converter isso em serviços para o beneficiário do serviço público. É por isso que os libertários dizem que saúde e educação, por exemplo, não são direitos naturais. Então essa é uma crítica irrefutável do ponto de vista racional, mas eu não vou prosseguir no vídeo a partir dessa crítica. Vou deixar ela registrada e vou tratar do assunto na perspectiva descritiva do que nós temos aí na nossa ordem jurídica, para também apresentar um contraponto aos socialistas e aos coletivistas que estão questionando aí algumas alterações, ou podem questionar algumas alterações que nós temos em vista aí, que nós temos adiante de nós, no que diz respeito ao assunto dos serviços públicos sociais. Ficando então com o nosso ordenamento jurídico positivo, o que a nossa Constituição nos diz é que para os serviços públicos sociais existe um regime misto. Quer dizer, eles podem ser atendidos pela iniciativa privada e eles podem ser atendidos pelo Estado. Existem escolas e hospitais particulares e existem escolas e hospitais públicos, por exemplo. Mas existe uma terceira possibilidade, uma terceira via, e aí é que nós temos a ideia de terceiro setor. O Estado pode atuar não como prestador direto do serviço, mas como fomentador, ou seja, estabelecendo parcerias com entidades privadas, aí nós temos as ONGs, e por meio dessas parcerias, parceria aqui em sentido amplo, tá? O Estado pode atender a esses serviços públicos sociais, de novo, na qualidade de fomentador. Nós temos duas leis que tratam disso no Brasil hoje.
a Lei das Organizações Sociais e a Lei das Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público. Essas leis são do final da década de 90, inclusive. Aliás, foi até criado um neologismo para essa ideia de fomento das atividades do terceiro setor pelo Estado. E esse neologismo, essa palavrinha nova é publicização. Veja o contraste com a ideia de privatização. E foi até por isso que se escolheu essa palavra. E aí alguns críticos da reforma do Estado vão dizer que essa publicização é só uma privatização mascarada, uma privatização às avessas. Não tem nada a ver. Privatização diz respeito a serviços públicos econômicos. Essa publicização diz respeito a serviços públicos sociais. Quem critica assim não sabe nem do que está falando, tá? Mas vamos avançar. O que acontece é que agora, no final de 2017, no dia 1º de novembro de 2017, foi editado um decreto pelo presidente da República, o decreto 9.190 de 2017, que estabeleceu o Programa Nacional de Publicização, que era algo que estava previsto já há quase 20 anos no artigo 20 da Lei das Organizações Sociais, mas que ainda não tinha sido criado. Qual é a ideia por trás disso? A ideia é que a União vai passar a extinguir alguns órgãos públicos e até mesmo pessoas jurídicas federais, autarquias ou fundações, e vai passar o atendimento do serviço público, que era de responsabilidade desses órgãos ou entidades federais, para organizações sociais. Vai qualificar entidades como organizações sociais, entidades da iniciativa privada, entidades do terceiro setor, ONGs, vai qualificar como organizações sociais e vai estabelecer um contrato de gestão, e o serviço público vai ser atendido por essas organizações sociais em parceria com a União, com a administração pública federal. E tem muita gente que já começa a entortar o nariz para isso. Mas agora vamos discutir o assunto do ponto de vista jurídico, da nossa ordem constitucional. Qual é o problema disso? A rigor, nenhum. Para começo de conversa, o STF julgou esse tal Programa Nacional de Publicização constitucional, porque ele declarou que o artigo 20 da Lei das Organizações Sociais é constitucional. Ele fez isso na ADI 1923, que foi julgada no final de 2015. Então, do ponto de vista jurídico, não tem problema nenhum com essa ideia de publicização. Por que é que o pessoal vai chiar então, e já deve estar chiando? Bom, é fácil entender por quê. E agora a gente precisa falar um pouquinho de política, de ideologia e até mesmo de filosofia. Agora, note só que interessante, não tem dúvida nenhuma que a nossa Constituição é social-democrata. Do ponto de vista filosófico, o que está por trás disso é o coletivismo. Daí é que vem a ideia da prevalência do interesse público sobre o privado. E o utilitarismo, a maximização da utilidade lá do Bentham. É por isso que a nossa Constituição prevê tanto serviço público social. Mas olha só, embora a Constituição preveja esses serviços públicos sociais, a forma como o Estado vai atender esses serviços públicos sociais não é disciplinada de forma direta pela Constituição, não é estabelecida de forma engessada pela Constituição. Aliás, a Constituição prevê lá no caput do artigo 37 a eficiência como um princípio constitucional da administração pública. Então, é realmente possível que um regime de fomento às entidades do terceiro setor implique maior eficiência na prestação do serviço público. E isso basicamente por dois motivos. O primeiro motivo é que essas entidades do terceiro setor, as organizações sociais e até mesmo as OCIPs, são pessoas jurídicas de direito privado. Então elas funcionam numa lógica de direito privado, de iniciativa privada. Ou seja, elas não estão presas em toda a burocracia e ineficiência do Estado. E o segundo motivo é que, ao estabelecer esse regime de parceria e alocar melhor os recursos públicos de forma supostamente mais eficiente, o próprio Estado diminui, o próprio Estado é enxugado, e isso vai gerar maior eficiência para o Estado nas atividades em que ele ainda tem que atender de forma direta. Mas eu sei que essa constatação é polêmica e eu sei que essas ideias
ainda desagradam a muita gente aqui no Brasil hoje em dia. E esse é o motivo da chiadeira. Mas vamos falar a verdade. Por que que o pessoal reclama tanto? O pessoal reclama porque ainda retém uma mentalidade coletivista e utilitarista por interesse próprio. Porque muita gente sabe que tem muito a ganhar com um Estado inchado. E aqui eu estou falando de políticos, eu estou falando de servidores públicos e, na qualidade de servidores públicos, inclusive juízes, membros do Ministério Público, advogados públicos, meia-culpa, tá? Esse é o motivo da gente verificar tanta chiadeira em setores específicos aí do Estado, dos serviços públicos e da sociedade em geral. E é claro que também tem o paternalismo que é ainda tão arraigado na cultura do povo brasileiro. Já esse paternalismo, por sua vez, tem duas origens básicas. A primeira é a mera ingenuidade, ou até mesmo a ignorância, já que o estudo da Escola Austríaca de Economia foi simplesmente sonegado da academia brasileira por décadas, uma vez que o marxismo se tornou a filosofia da história dominante no meio acadêmico aqui no Brasil por muitos anos. E a segunda origem desse paternalismo, ou algo que fomenta esse paternalismo, é a mera demagogia daqueles mesmos que só têm a ganhar com um Estado inchado. E aqui o raciocínio já ficou tautológico, já ficou circular, né? Eu voltei para o ponto de origem, então eu vou interromper isso aqui e vou prosseguir. Eu já falei de política, eu já falei de filosofia, vamos falar um pouquinho de economia agora. Tudo se resolve quando a gente entende que essas políticas de intervencionismo econômico do Estado e que o programa de expansão de crédito, que são as coisas que estão na base da social-democracia, são extremamente nocivas. Ao invés de produzir riqueza, de gerar desenvolvimento, como supõem os economistas keynesianos, o que isso faz é gerar empobrecimento. E, na verdade, é esse intervencionismo estatal e é essa expansão do crédito, que são as bases do nosso Estado e da nossa economia hoje, que geram as crises econômicas. Veja o que aconteceu no Brasil no ano passado. Agora, não sou eu que estou dizendo isso, tá? Quem diz que o responsável pelas crises econômicas é o Estado, ou melhor, quem disse isso, foi um sujeito chamado Friedrich Hayek. E isso só deu para ele o Prêmio Nobel de Economia em 1974, tá? Em resumo, como eu já mencionei, a social-democracia só gera mais empobrecimento, ao invés de gerar o tão desejado desenvolvimento nacional. Desenvolvimento nacional? Isso aqui sim parece fascismo, viu? Mas para você entender por quê, você tem que saber o que é fascismo, tem que entender quais são as bases políticas e econômicas do fascismo. Bom, agora, a relação da social-democracia com o empobrecimento de uma nação é assunto que eu não tenho tempo para aprofundar um pouquinho mais. Mas se você se interessou por isso, eu recomendo a leitura de um livro chamado Democracia, um Deus que Falhou, de Hans Hermann Hoppe. Vou deixar o link para esse livro aqui na descrição também, tá bom? Agora, para resumir, toda a chiadeira que você vai poder encontrar por aí a respeito do Programa Nacional de Publicização, né, dessa ideia por trás do Decreto 9.190 de 2017, tem apenas um viés ideológico, e só. Não existe nenhum problema jurídico com essa figura. Agora, antes que você esteja se rindo aí com o canto da boca e me chamando de bobinho, deixa eu esclarecer que eu não sou ingênuo a ponto de achar que as organizações sociais ou as OCPs não possam ser usadas, ou mesmo não estejam sendo usadas em esquemas de desvio de dinheiro público. Agora, me diga uma coisa, desde quando o regime rigorosíssimo da licitação ou das licitações impediu que se desviasse dinheiro aqui nesse país? Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? A corrupção é um problema, sim, é um problema endêmico, é um problema cultural que tem que ser combatido, mas não é optando por licitação ou por não licitação, ou por OS, ou por OCP, ou por prestação direta do serviço público que nós vamos remediar a corrupção. A corrupção é um problema que tem que ser lidado como tal, e não
se estabelecendo esse ou aquele mecanismo porque supostamente isso pode ou não ser usado para desvio de dinheiro público. O dinheiro público foi sangrado usando licitações e empresas públicas e sociedades de economia mista e administração direta e todas essas coisas. Então, não tem uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu preciso reforçar isso, tá bom? Aliás, se você quer saber, o que parece para mim é que no Brasil, quanto mais inchado o Estado, mais corrupção. Se bem que isso, na verdade, né, é uma relação de proporção direta em qualquer lugar do mundo, tá? Mas especialmente aqui pela nossa cultura e pelo nosso histórico. Então, de um jeito ou de outro, seja pensando na eficiência do serviço público, seja se você está preocupado com a corrupção, parece que o melhor mesmo é o Estado diminuir e o Estado desinchar. Esse vídeo aqui é um exemplo daquilo que eu pretendo aprofundar um pouquinho mais aqui no canal, que é o estudo da ética libertária. Então, como eu mencionei, eu já criei inclusive até uma página no Facebook, Libertarianismo e Direito, e logo logo eu devo postar um vídeo com esse nome, Libertarianismo e Direito. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para sempre receber atualização quando eu postar novos vídeos por aqui. Compartilhe o vídeo, deixe um comentário, deixe uma pergunta ou deixe uma sugestão. E até a próxima.